Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou professor de inglês. Eu estou aqui mais uma vez nesse canal Gacha Inglês Falado para o quarto episódio dessa série diário do meu aprendizado de inglês nos Estados Unidos, através do qual eu venho postando algumas cenas, alguns vídeos que eu gravei durante os anos que eu morei lá. E nesse quarto episódio, eu convido vocês a assistirem o anterior, que é muito interessante nessa questão de que eu vou abordar agora, E veio a calhar porque um aluno entrou em contato comigo, um rapaz que trabalha numa multinacional, é uma empresa canadense, e eu pedi justamente para ele assistir esse vídeo, o terceiro do episódio ali, onde eu ligo o Washington Post para sugerir uma matéria freelancer, que eu também sou jornalista e atuei lá nos Estados Unidos durante os anos em que morei lá. E nessa sequência agora, após essa fala, é uma análise na qual eu falo em inglês sobre a conversa no telefone anterior, Então vamos ouvir e depois eu continuo com o meu vídeo aqui. Oh my God, I made a lot of not only mistakes, but I was so confused. I mean, I'm gonna try to be more precise. Of course, I'm rewinding the tape so I can see again what I've done. And the lady on the phone, whoever answered the phone, she said her name but I don't remember, was trying to explain me something and I couldn't understand. I mean, I understood but not cleaned, I messed up. And besides the English mistakes, and this freaking phone, oh my! I was trying to record the voice of the person I was talking to, but I don't know if it was a good idea because it was cutting off and stuff like that. And other thing is spelling in English is terrible, at least for me. And I have here the name, and thank God I recorded, so I can't see and write down the editor, the freelancing editor. That's what the lady was trying to explain to me. Ok, então ali na fala em inglês, na sequência aí dos vídeos que eu gravei lá, eu digo em inglês assim, eu explico a situação. Por isso que é interessante vocês assistirem antes ali a interatividade em inglês. E eu faço uma avaliação, eu digo que eu rebobinei a fita da filmadora para ouvir novamente o que aconteceu. E eu observei algumas coisas, e entre elas, assim, eu falo que eu tenho problemas, tinha na época de spelling, quando a pessoa soletrava. E também o nome Jacobius, ficou difícil para eu entender. E também eu menciono mais por final o fato de que, assim, a minha esposa sempre me dizia lá que às vezes a pessoa falava e eu compreendia algo totalmente diferente do que ela disse. Então era isso algo que depois eu comecei a tentar prestar bastante atenção, porque muitas vezes, dependendo do que acontece aqui, não é somente relacionado ao inglês, pode ser da personalidade da pessoa. Eu cheguei a essa conclusão, sabe? Às vezes, mesmo no português, eu sou meio avoado, assim, às vezes eu tenho que me concentrar mais enquanto eu estou interagindo com as pessoas. Até teve um aluno que me falou algo para mim a respeito do inglês, que ele achava que estava tendo determinado problema e tal. Eu disse isso a ele: olha, como que você é quando você fala português? Nós chegamos à conclusão, e ele chegou, melhor dizendo, que ele falava
fala português desse jeito também. E eu disse, então não é a sua personalidade. Então, assim, se for algo que a gente pode mudar para um melhor proveito da comunicação, sim, a gente trabalha isso, a gente primeiro decodifica, né, analisa, né, situa ali, averigua, identifica, melhor dizendo, o problema e depois a gente vê como solucionar isso. Mas quando é ligado à personalidade, às vezes entra outras coisas, até relacionado à comunicação, ao discurso, à expressão oral, às vezes até à dicção e também a fonoaudiologia, entendeu? É algo assim que extrapola, enfim, por isso que eu gosto de trabalhar o aluno, ele individual, para averiguar essas coisas, né? Então ali foi interessante que eu fiz essa análise, né? Cheguei a essa conclusão e assim, hoje de manhã, né, como eu estava falando, um aluno entrou em contato, eu achei muito interessante, assim, porque ele vive exatamente isso, né, nessa empresa, conforme eu falei, uma multinacional canadense, e eu mandei esse episódio 3 para ele, daí ele escreveu aqui, ó, eu vou ler aqui, que bacana, gostei, aí eu mando um áudio em inglês para ele, porque assim, ele disse que ele me mandou um áudio, primeiro em inglês, que eu achei muito legal isso, já deu para ver que ele não tem, né, essa barreira, assim, né, de mandar áudios em inglês, achei muito bacana, que é isso que eu faço com meus alunos, para incentivar a fala, a comunicação, enfim. Aí eu disse para ele, assim, que ele fica assim, ele disse no áudio dele, né, que ele trava, que ele não consegue às vezes falar e tal. Aí veio a calhar aquele meu vídeo, porque assim, aí eu expliquei para ele exatamente isso, que como professor, você vai praticar a fala. No trabalho, você vai colocá-la, usá-la, melhor dizendo, como ferramenta, né? É isso que acontece. Porque lá no trabalho, os colegas estão ali para fazer outra coisa. Ninguém está lá para ensinar o aluno, o funcionário, né? O meu aluno, o funcionário, a falar inglês, né? Eu digo assim, ó, sei, né? Eu digo, sei bem o que é isso. Você tem que praticar a fala. E para isso precisa de um instrutor. É com ele que deve falar e ele irá te instruir. No trabalho, o inglês é usado como ferramenta de comunicação e as pessoas estão estressadas e não têm tempo. Enfim, com o instrutor você aprende, pratica e com o pessoal do trabalho fala naturalmente, né? Então é isso que acontece, entendeu? Eu vou tentar mostrar aqui também o áudio que eu enviei para ele. Então aqui foi o áudio que eu mandei para ele. Nice you talking English, you know. This is the thing. You mentioned something really, really important, like feeling comfortable whenever you have to speak in English. That is my goal when I help the students out, you know, feel comfortable. So this is the way. Every time when I exchange messages with my students, that will be in English. And I not only focus the conversation. The goal is kind of, you know, feeling comfortable. But of course, without grammar, you can't speak. But depends on the theory that we are applying during the learning. Grammar will be away. It's not important that time. So it's a different theory. So that's why I work individual, and whatever you need, I will be observing your English, you know, talking to you, feeling you, making you feel comfortable, and working toward your necessities, you know. But of course, there is other things involved. Grammar and what we call in English the reduction. That would be the colloquial English.
English, you know, the English that is really spoken every day. I'm gonna send another audio regarding the time, okay? Então é isso, né? É sempre a mesma história, por isso que eu alinhei o meu diário com a realidade que eu vivo hoje como professor, como instrutor de inglês, porque eu sei o que esses profissionais passam, né? Quando chega a um nível ali. Por mais que, né, eu digo, você tem que falar inglês, poxa, então poderia falar para as paredes, mas na verdade é a interatividade, você tem que falar, ouvir, você tem que interagir, melhor dizendo. Interação. E no trabalho vai ficando cada vez mais natural para o dia a dia ali, sem estresse, sem problemas, né? Porque ali não é o ambiente de aprender. Claro, você pega vocabulário, você aprende, sem dúvida, mas ninguém está ali para te ensinar, isso de jeito nenhum. E as pessoas ficam estressadas se vê que está faltando inglês, se você não compreendeu por conta do inglês. Então é só, por hoje é só, nos vemos na próxima.